Nós vamos estudar 1 Pedro, irmãos. Nós terminamos o livro de Tiago e hoje nós vamos parar um pouco mais cedo. Nós vamos parar umas 10 para as 8, para as 9. Para quê? Para celebrarmos a ceia para a irmã Terezinha, e para entregar o certificado para os irmãos de Tiago. É simples, mas eu acho que assim nós vamos guardando como lembrança da palavra do Senhor. Tiago capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, diz assim: Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou para uma nova, viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Um irmão, em nome de Jesus. Para uma esperança incorruptível e contaminável, que se não pode, e mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, e a preste para ser revelado no último tempo, em que vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco conquistados com várias tentações. 7. Para que a prova da fé, vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é aprovado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o havendo visto amais, no qual não o vendo agora, mas crendo vos alegreis com gozo inegável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação. Inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizavam acerca da graça que foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos de Cristo, havia de vir e agora é que se havia de manifestar, de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas, que agora vos são anunciadas por aquele que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos prega o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Cingindo vossos lombos de entendimento, sede sóbrios e esperais inteiramente na graça que vos ofereceu a revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com a consciência que antes havia em vossa ignorância. Sede santos vós também em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16. Porquanto escrito estava, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira
da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingindo, amando-vos ardentemente uns aos outros com coração puro, sede de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor do campo. Seca-se a erva e cai-se sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta palavra está entre vós evangelizada. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, venha nos ensinando a Tua palavra, nos ensinando a guardá-la em nosso coração, Senhor. Nos cobre com Teu sangue, nos ilumina, Pai, a nossa mente, Senhor Jesus, e nos livra, Pai amado Senhor, de não guardar e obedecer a Tua palavra nesse tempo que o Senhor tem nos dado. Fica conosco, ó Pai, em palavra nesse tempo que o Senhor tem nos dado. Fica conosco, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós já estamos indo para a epístola de Pedro, e com a ajuda do Senhor nós vamos estudar Pedro, João e Judas. Depois a gente volta para outros. Meus irmãos, por que, irmãos, nós estamos estudando a Bíblia? Aprendemos mais a palavra de Deus. Porque às vezes a gente só lembra em casa, muitas coisas a gente não entende, mas quando a gente estuda e é explicado, a gente aprende mais. Para aprender mais da palavra de Deus. Para que, irmãos, nós estamos estudando a palavra do Senhor? Para viver e morar no céu, né? Para viver e morar no céu. Falta uma terceira resposta. Para que, irmãos? As duas primeiras estão certas, só falta a terceira. Para que, irmãos, nós estamos estudando a palavra? Para lembrar também Deus. Continua, irmão. Levar para aqueles que não conhecem lá fora. Isso. Irmãos, nossa missão em estudar a palavra não é somente para a gente pegar a Bíblia e falar assim, eu entendo, para nós entendermos a palavra. A segunda coisa é para nós vivermos uma vida santa. E a terceira coisa que é mais importante, irmãos, a palavra, quando eu estudo, tem que me dar poder, autoridade, ousadia para eu pregar para as pessoas que estão do palavra, mais ânimo, mais força, mais disposição eu tenho que ter para poder fazer a obra do Senhor. Eu vim com isso no meu coração, irmãos. E toda vez que nós formos pregar aqui, falar, eu vou reforçar. Jesus quer que nós aprendamos, eu vou reforçar. Jesus quer que nós aprendamos a palavra dele, para que nós tenhamos mais graça, mais unção, para pregar para as pessoas que estão lá fora. Porque, irmãos, se eu estudo a palavra dia após dia, ano após ano, e não sinto vontade de fazer nada para Jesus, ano após ano, e não sinto vontade de fazer nada para Jesus, na verdade eu estou lendo a Bíblia como eu leio o Gibi da Mônica, o Jornal do Norte, como eu leio as Crônicas de Nárnia. Qualquer livro não vale, irmãos. Tem que me motivar a trabalhar. Amém, irmãos? Então nós vamos estudar todos os capítulos com esse sentido. Eu quero aprender para eu entender, eu quero aprender para viver uma vida santa, e eu quero aprender para eu ter poder, para eu pregar para as pessoas que estão lá fora. Antes de começar falando do capítulo, irmãos, nós temos que entender esse livro. E a qualquer momento que os irmãos quiserem me parar, irmãos, os irmãos ficam à vontade para perguntar. Quem escreveu esse livro foi o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro. Aquele mesmo que trabalhava antes de pescador. Tinha um irmão chamado
André, tinha um irmão chamado André, muito bom, e era pescador. Pedro não tinha a língua dentro da boca, quando ele precisava falar, ele falava. E aí, irmãos, arrependia, mas falava, né, irmãos? Falava. Pedro que negou Jesus Cristo, falava. Pedro que negou Jesus Cristo, Pedro também que se arrependeu e virou um apóstolo pregador do Evangelho. Só que tem muita gente que fala assim, vem cá, como que você diz, pastor, que foi Pedro que escreveu o livro, sendo que os fariseus chamavam ele no capítulo 3, no capítulo 4 de Atos, de indouto e iletrado. As pessoas falam assim, não tem como ser Pedro que escreveu o livro. Eu vou explicar para os irmãos. Não quer dizer que os nossos irmãos, o irmão Pedro, o irmão João, era analfabeto. Todo mundo em Judá, em Israel, estudava um pouco da lei. Só que quando as pessoas não continuavam estudando para virar fariseu, pessoas que viravam o mestre da lei chamavam eles de quê? Você é um analfabeto, moço. O sujeito sabe ler, sabe escrever. Possivelmente Pedro sabia pelo menos 2 idiomas. E por que sabia? Porque a região da Galileia é uma região misturada de judeus. Falavam o aramaico, o aramaico, o hebraico, e os gentios falavam grego. E o nosso irmão Pedro trabalhava com o que mesmo? Pescaria. E ele tinha que vender o peixe para quem? Para grego e para os judeus. Então a pessoa não estudou. Irmão, se chegar uma pessoa aqui que fez doutorado nos Estados Unidos, na Europa e tantas coisas, ele pode chegar para nós e falar com nós que nós somos um bando de letrados perto dele. Perto dele sim, mas todos nós aqui sabemos ler, um pouco mais, um pouco menos, nós temos um pouco de letra. Amém, irmão? Amém, irmãos? A segunda coisa que nós temos que entender, e aí, irmãos, eu estudando para compartilhar com os irmãos, meu coração se alegrou. Uma coisa que nós temos que entender é que para um crente cheio do Espírito Santo não existe limitação. Para um crente cheio do Espírito Santo não existe limitação. Para um crente cheio do Espírito Santo não existe limitação. Todo mundo já conheceu um irmão alguma vez na vida, ou uma irmã, que a irmã não tinha letra alguma, não tinha conhecimento secular algum, mas quando parava para falar de Jesus e da Bíblia, todo mundo tinha que sentar e falar assim, glória a Deus, aleluia. Como é que essa pessoa sabe tanta coisa? Por outro lado, todo mundo já ouviu uma pessoa que já fez pós-doutorado em teologia e a pessoa como estudou tanto e parece que não sabe falar nada. O que é isso, irmãos? É a dependência do Espírito Santo. É ruim estudar a Bíblia? Não, tem que estudar. Se puder fazer um curso é bom, mas o segredo não está no curso, o segredo está na dependência do Espírito Santo. Então o Espírito Santo capacitou quanto na mente, ele foi capaz de escrever essa epístola maravilhosa para nós. Amém, irmãos? Irmãos, olha, se a gente soubesse o tamanho do poder de Deus para nós teríamos muito mais fé. E é por isso que nós estudamos a palavra do Senhor, porque o Espírito Santo nos enche e nos leva muito além do que a gente conseguiria ir vazio. Mesmo que nós tivéssemos os contatos mais importantes, mesmo que nós tivéssemos as pessoas mais importantes ao nosso lado, a gente anda 1 quilômetro, cheio do Espírito Santo, a gente anda 10 quilômetros, cheio do Espírito Santo, a gente anda 10, anda 20 e nem se cansa por conta disso. Ele escreve a carta, meus irmãos, para os irmãos que fugiram de Jerusalém para a Ásia Menor, e cita essas 4 cidades, Ponto, Galácia, Capadócia e Bitínia. Essas cidades todas hoje, irmãos, estariam na Turquia. Lembra que eu falei com os irmãos no capítulo 5 de Tiago? Tiago falou assim, olha ricos, vocês chorarão pela repentina destruição que há de vir. E qual que era a destruição?
o dia da morte e também era o dia que romano. Quando o general invadiu, queimou o templo, matou um monte de gente, muitos irmãos fugiram e esses irmãos estavam dispersos pela Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Então o apóstolo Pedro está escrevendo para eles não desanimar. Não desanimar. Toda a epístola de Pedro vai ser o seguinte: irmão, não desanima na tribulação. Irmão, não desanima na tribulação. Irmão, na tribulação, não desanima. Amém, irmãos? E ele começa dizendo: irmãos eleitos, versículo 2, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui está falando do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito. E se nós confiarmos nele, a graça do Senhor e a paz vai abundar em nós poderosamente. Vai abundar em nós poderosamente. Irmãos, presta atenção. Todo o evangelho funciona da seguinte maneira. O evangelho funciona da seguinte maneira. Jesus faz-nos uma promessa, nos explica a promessa e depois nos cobra uma atitude. Jesus faz uma promessa para nós, cobra de nós a obediência. É por isso, meus irmãos, que quando alguém chega na igreja, você tem que apresentar os dois lados. Você tem que apresentar para eles: irmãos, você não pode chegar na igreja e falar, chegar com a lista. A pessoa entra na igreja, aí tem gente que já apresenta a lista. Qual que é a lista? Você está aqui na igreja hoje. Não estou falando de uma pessoa velha de crente, não. Estou falando de novo convertido, irmãos. Novo convertido aceitou Jesus Cristo hoje. Tem gente que já encosta com a lista. Você tem que parar de fumar, tem que parar de beber. Você tem que abandonar sua esposa. Você tem que pagar todo mundo que você está devendo. Você tem que parar de assistir futebol. Futebol não. Você tem que parar de assistir futebol. Você tem que parar de brigar. Você tem que parar de fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer outra coisa. Apresenta a lista toda. A pessoa que ainda não conheceu Jesus, mas vem na igreja, que vai olhar e vai falar assim: moço, não dou conta não, hein? Você está doido, hein? Eu não dou conta não? Tem que fazer tudo isso? Não. Você está doido, hein? Eu não dou conta não? Tem que fazer tudo isso? Não, irmão, não dou conta não. Não é assim. Tem que apresentar a lista, mas primeiro você tem que fazer o seguinte: irmão, calma aí. Nós vamos apresentar a lista, mas antes de apresentar a lista, deixa eu te apresentar as promessas. Primeira promessa: você estava indo para o inferno. Deixa eu te apresentar as promessas. Primeira promessa: você estava indo para o inferno e está indo para o céu. Está entendendo? Estou entendendo. Segunda promessa: Jesus vai acompanhar você todos os dias. Terceira promessa: o Espírito Santo vai andar dentro de você. Quarta promessa: você não vai ficar sozinho. Quinta promessa: Deus vai alcançar a sua casa. Como é que faz para viver tudo isso? Para viver tudo isso, você tem que andar em santidade. Então, nós vamos ter que começar a abandonar o pecado. Irmãos, Jesus sempre apresentou o que ele trouxe para depois exigir. Os irmãos estão entendendo? Primeiro, Jesus estende a mão de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, estendendo a mão. Depois ele pede para que todo aquele que crê não pereça. Primeiro eu estendo a mão, depois eu puxo. E os irmãos vão ver que no livro é a mesma coisa. Do versículo 3 até o versículo 4, 6, o nosso irmão, o apóstolo Pedro, está estendendo a mão. Olha que promessa maravilhosa: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou para uma viva esperança pela ressurreição dentre os mortos. Irmão, deixa eu falar uma coisa. O apóstolo Pedro está dizendo assim: irmão, bendito seja Deus, aleluia seja dada a Deus, que por intermédio de Jesus, que morreu na cruz, gerou dentro de nós uma esperança viva pela ressurreição dos mortos.
Eu conversando com o pastor Evaldo, domingo passado teve evangelista, pastor Evaldo, domingo passado teve evangelista, sábado passado teve evangelismo no Major Prades, eu conversando com ele. Ô irmãos, sem hipocrisia, que vida triste, irmãos. Acorda de manhã, trabalha o dia todo, ou chega em casa, ou vai jogar bola, não é pecado jogar bola, ou vai beber, que aí já é errado, e aí depois dorme. E vai seguindo essa vida dia após dia, só esperando a morte. Irmãos, é por isso que as pessoas hoje em dia têm aumentado tanto, elas estão pensando muito. Não que elas estão pensando para ficar inteligente, elas ficam pensando, mas o que adianta eu fazer tantas essas coisas, no final das contas eu vou morrer e vai ficar tudo aí? O que adianta? Agora para nós não, irmãos. Para nós temos uma esperança viva. A Bíblia diz que, olha, se nós comemos ou bebemos, comemos e bebemos para a glória do Senhor. Um crente acorda com a esperança viva. Eu acordei, oh glória a Deus, eu estou indo para o meu serviço, que Jesus me deu, e no meu serviço eu tenho a capacidade de salvar pessoas do inferno. Quando eu chego em casa, eu tenho a capacidade de salvar pessoas do inferno. Quando eu chego em casa, eu vou para a igreja e glorifico a Deus e sinto Deus vivo. E eu sei que cada coisa que eu faço, quando eu morrer, eu vou ter um galardão no céu. Nós temos uma esperança viva, irmãos. Isso é promessa maravilhosa, irmãos. O que nós esperamos? Nós esperamos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele começa dizendo para nós que nós temos uma esperança viva. Depois ele diz o seguinte: para que essa esperança? Para uma herança incorruptível, que não pode murchar, guardada no céu para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar nos últimos tempos. Irmãos de Deus, uma esperança viva, uma esperança maravilhosa, uma esperança que realmente dá sentido à vida do homem. Nós temos uma herança. E essa herança, meus irmãos, não é igual à herança terrena. A herança terrena, na maior parte das vezes, se não causar intriga, se não causar morte, causa dor de cabeça. É igual aquele prefeito, né? Brigou com a de terra, morreu. Foi? É. O feriado matou ele, a briga de terra. Por causa de terra. Meus irmãos, eu tinha Por causa de terra. Meus irmãos, eu tinha um amigo que o pai dele morreu, deixou testamento, tudo nos trâmites, 2 casas, os irmãos não iam brigar, a mãe não ia brigar, não tinha outra família por fora, e demorou-se 3 anos, família por fora, e demorou-se 3 anos para o Estado fazer o inventário, liberar a conta do homem, para os filhos poderem usufruir. Isso tudo em ordem, O gente tinha uma posse, tinha dinheiro no banco, mas e quando as heranças da terra gerem? Para de falar de irmão com irmão, família se destrói por causa de coisas que perecem. A nossa herança, meus irmãos, é uma herança que não perece. E esse termo herança aqui, meus irmãos, no original, está dizendo o seguinte. Vamos dizer que o nosso irmão Elias, todo mês o irmão Elias pode sacar o dinheiro do banco, sim ou não, irmão Elias? Ou pode pegar os juros, a rentabilidade, é ou não é? Pode ir lá todo dia sacar o que está rendendo, todo mês que está rendendo. Então, é um dinheiro que você tem um montante no final, mas esse termo herança aqui é o mesmo sentido da poupança. Olha como que é maravilhoso. Deus está dizendo que por causa da nossa fé, Deus depositou para nós uma herança maravilhosa lá no céu. O galardão eterno, a nossa salvação, a incorruptibilidade no céu. O galardão eterno, a nossa salvação, a incorruptibilidade, a alegria. Mas, enquanto nós estamos aqui, nós podemos sacar um pouco dessa herança.
E qual que é esse saque que nós vamos fazer? É ouro e prata? Não, esse saque é comunhão com Deus, alegria, proteção, fé, virtude, saúde, milagre e almas, irmãos. Todo dia Jesus deposita na nossa conta um pouquinho de milagre, que é juros da nossa herança. Aqui, irmãos, no sentido original, é guardado como um quartel. Ó, irmãos, deixa eu falar com os irmãos uma coisa. Às vezes, na nossa caminhada, o diabo tenta encher a nossa mente de pensamentos, para nós querer desanimar na caminhada, para nós queremos parar na caminhada. E o diabo fala assim: moço, para você não tem mais jeito não, Jesus te negou, você não tem jeito mais não, você já errou muito, para você acabou, você está doido, tanto tempo na igreja que você ainda não aprendeu, para você não tem... O diabo tenta colocar isso, tanto tempo na igreja que você ainda não aprendeu, para você não tem... O diabo tenta colocar isso para fazer a gente parar. Mas o evangelho diz o seguinte: se eu ainda estiver crendo de verdade, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, a minha herança está... Morreu e ressuscitou, a minha herança está guardada. Ô moço, eu não estou trabalhando para Jesus como eu deveria, mas eu ainda creio que o sangue de Jesus me purifica. É crer, irmãos, sua herança está guardada. Ou eu vacilei, pastor, mas eu perdi a cabeça. Irmão, você se arrepende? Arrependo. Crê que Jesus é o seu Senhor? Crê. A sua herança está guardada. Irmãos, meus irmãos, depois que a gente entrega a vida para Jesus, Jesus leva isso tão a sério que Ele não vai cortando o contrato por qualquer coisa não. Em obediência em nosso coração, estamos muito bem guardados para a glória do Senhor. Glória a Jesus. Versículo 7, versículo 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que importa, sendo necessário, pouco contristado por várias tentações, porque a prova da vossa fé, muito mais do que o ouro que perece, é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Versículo 8. Ao mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Irmãos, nós temos promessas maravilhosas, sim ou não? Sim. Irmãos, nós temos promessas maravilhosas, sim ou não? Sim. Mas o nosso apóstolo Pedro está dizendo para os irmãos que mesmo diante dessas promessas, nós temos que nos alegrar em meio às provações. Nós temos que nos alegrar em meio às tribulações. A tentação aqui, meus irmãos, é igual nós falamos no livro de Tiago. Na hora de traduzir, tentação pode ser duas coisas. Quais são as duas coisas? Provação, e pode ser o diabo nos tentando para pecar. Nem por provação sem problema. O que o apóstolo está falando? O apóstolo está falando o seguinte: olha, irmãos, vocês devem se alegrar quando vocês forem provados, porque a vossa prova vai comprovar se vocês têm uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira. Nosso irmão Caleb vai casar um dia. Oh, glória, aleluia. Ele vai e compra 2 anéis de ouro, uma aliança, certo? Mas antes de levar para a noiva, para pedir, para a noiva para pedir em casamento, eu falei assim: moça, eu preciso saber se isso é ouro de verdade, né? O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma prova, vai levar no joalheiro, o joalheiro vai tirar a aliança, vai morder, vai ver se mistura com outros astros, com outras brigas, vai ver se mistura com outros astros, com outras brigas. Não, irmão, está provado, é ouro de verdade. Oh, glória a Deus.
Agora, se misturar e é moeda, moço, derreter moeda, fizeram aliança com você e te enganaram. O que isso quer dizer, meus irmãos? As provas para nós, para saber se a nossa fé é verdadeira. Assim como Deus, assim como o fogo prova o ouro, as provações provam o coração do justo. E aí, irmãos, nós temos que nos acostumar com isso. Tribulações, aflições na nossa vida, só para ver se nós estamos crendo ou não crendo em Jesus Cristo. Quem entende isso muito bem é Pedro. Pedro era o crente do discurso perfeito. O que ele chega para Jesus? Coisa com o Senhor, pode todos esses te negarem, que eu, Senhor, eu não te deixarei, né? O que Jesus vira para ele e falou assim: Pedro, a sua fé, Pedro, ainda não é verdadeira. Pedro, essa fé, Pedro, ainda não é verdadeira. Pedro, você sabe falar muito bem, Pedro. Você entende muito bem, Pedro, da letra, mas sua fé ainda não é verdadeira. Satanás pediu para se andar com você, para te peneirar, e eu roguei ao Pai: Pedro, você vai cair. O que acontece, irmãos? Jesus é preso. O que acontece? Pedro nega Jesus. O que acontece? Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus, e Pedro chora amargamente. Aquela tribulação veio para ensinar para Pedro que ele não podia confiar no seu discurso, ele tinha que confiar em Jesus Cristo. Então ele está dizendo o seguinte: irmãos, nós passamos por tribulação para que nós possamos ser mais santos, para esperarmos a glória que há de nos ser revelada por intermédio de Cristo Jesus. E qual é o fim da nossa fé? A salvação da alma. Quando que eu posso parar de crer? A minha alma for salva. Quando que eu posso parar de crer? Eu posso parar de crer quando os pecadores foram salvos. É só aí que a fé pode acabar, irmãos. Enquanto isso, vamos crendo, porque nós temos promessas maravilhosas para nós. Interessante, irmãos, que o apóstolo Pedro, 2019 anos atrás, ou 1900 e poucos anos atrás, escreveu esse texto pensando em nós no dia de hoje, porque ele está dizendo: irmãos, vocês não viram, mas vocês, o qual não havendo visto há mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Irmãos, existe uma vitória muito grande para nós. Nós, em certa parte, receberemos um galardão, em certa parte, maior que os apóstolos, porque um dia Jesus apareceu para os 11, lá em Jerusalém, para 10 da verdade. E aí todo mundo saiu falando: moço, Jesus ressuscitou, moço, Jesus ressuscitou. Só que não tinha faltado o culto. Quem faltou o culto? Tomé. E o que Tomé respondeu? Se eu não colocar o dedo no furo da mão dele, se eu não tocar nas marcas, tudo doido da cabeça, vocês ficam com a cabeça quente, todo mundo viu uma luz lá e falou que é Jesus, e vocês vêm com esse papo para cima de mim, eu não creio. No culto do seguinte, domingo seguinte, Tomé não faltou o culto, Jesus aparece, Jesus xinga Tomé? Não, Jesus chega para Tomé e fala: Tomé. Jesus xinga Tomé? Não, Jesus chega para Tomé e fala: Tomé, pode tocar. Tomé, pode tocar. E Tomé: ô Senhor, me perdoa. E aí Jesus diz: bem-aventurado são os outros que mesmo sem crer, mesmo sem ver,
creram em Jesus operar, nós já sentimos a presença dele, mas nenhum de nós teve a oportunidade de ver Jesus em carne, igual os discípulos, mas nós cremos e por isso nós temos um gozo no Espírito Santo inefável, sem poder explicar. Inefável é que não existe palavras para dizer, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, por mais que o inimigo tenta querer fazer você parar, pensar besteira, creia no seguinte, irmãos: eu creio em Jesus Cristo porque eu sei que um dia ele me tocou. Eu não o vi ainda, mas eu creio que um dia esses olhos o verão. Irmãos, e nós somos tão bem-aventurados, e nós vamos parar aqui nesse pedaço hoje, a segunda parte, versículo 10, 11 e 12. Da qual salvação trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que foi dada, indagando que tempo, ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles, os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que havia de seguir, os quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos serão anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviados do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Irmãos, presta atenção. Um dia Enoque estava lá, e a palavra do Senhor diz: Enoque estava lá. E a palavra do Senhor diz em Judas que Enoque viu o Senhor com os seus santos. E a pergunta vinha à cabeça de Enoque: quando que isso vai acontecer? Um dia Abraão foi sacrificar o seu filho e apareceu um cordeiro. E aí Abraão perguntou: quando que o cordeiro vai vir? Um dia Moisés profetizou dizendo: vai levantar-se um profeta maior que eu, e a ele vocês seguirem. E na cabeça de Moisés perguntava: quando que esse profeta vai aparecer? Todos no Velho Testamento estavam indagando uns aos outros e perguntando quando que essas coisas haviam de vir, e eles profetizavam sem saber. Isaías profetizou sem saber quando que Cristo ia se manifestar, porque Deus escolheu ele. Olha que privilégio, irmãos. Irmãos, os irmãos acham que os irmãos são mais crentes que Samuel, que Noé, que Moisés? Eu acho que eu não sou mais crente que eles. E Deus podia se revelar a eles, falou assim: Samuel, eu vou mandar meu filho no seu tempo. Isaías, Moisés, eu vou mandar meu filho no seu tempo. Mas Deus falou assim: não, vocês vão pregar, vão profetizar, mas o tempo está guardado para quando eu inaugurar a minha igreja, eu vou revelar o meu filho. E aqui, irmãos, isso é uma promessa gloriosa. O apóstolo Pedro está dizendo: Deus não revelou os profetas, mas revelou para nós que hoje cremos pelo Espírito Santo em Jesus Cristo. E aqui, irmãos, para terminar hoje, eu vou falar uma coisa para os irmãos que eu já ensinei errado demais, preguei errado demais, e desculpa, eu já ensinei errado demais, preguei errado demais, e descobri que eu estava falando errado. Ô irmãos, e aí depois que eu descobri eu fiquei sem graça. Mas vamos lá. Quem já ouviu assim: irmãos, os anjos queriam pregar o Evangelho e Deus não deixou, porque queriam pregar o Evangelho e Deus não deixou, porque Deus colocou para nós pregar. Irmãos, eu já preguei, irmãos, porque o anjo é sem misericórdia, e se o anjo pregar o Evangelho e aceita Jesus, corta. Não é? Não, irmãos. Aí depois você vai lá na Bíblia que o anjo é até paciente, podia te matar, mas não te matei por causa dessa mula. Irmãos, os anjos também queriam saber. As coisas que os anjos desejam bem atentar não é pregar o Evangelho. Os anjos também estavam no céu dizendo: quando que Jesus vai se manifestar?
Quando que isso vai? Jesus Cristo vai voltar? Não. E eles estão lá, olhando para nós também. Assim, quando que isso vai acontecer? O desejo deles é que a glória se manifeste, irmãos. Esse é o único versículo que fala sobre os desejos dos anjos. E o desejo está relacionado à nossa tão grande salvação. Colossenses capítulo 2, se não me falha a memória, diz que os anjos nos olham, que nós estamos como palco dos anjos aqui. E eles estão esperando o dia da redenção. Ô irmãos, e eu fico imaginando assim, imaginando propriamente dizendo, os anjos lá trabalhando, glorificando a Jesus, e na hora de um parar para o outro, assim, moço, quando é que nós vamos descer? Quando é que nós vamos descer? E aí um dia, Jesus, Deus Pai, vai virar para o meu filho e falar assim, é hoje. E aí Jesus vai chamar os anjos e falar assim, ó, é hoje. Tropa tudo unida de uma vez e nós vamos descer. E nós vamos descer para quê? Para buscar a minha noiva amada. E o anjo fala assim, olha, eu esperei por esse dia. Eu já estou salvo, mas eu queria participar dessa festa. E ele vai descer, eles vão descer e vão nos levar para o céu de glória, juntamente com o Senhor. Ele eternamente, o nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo guarde o nosso coração nessas palavras em nome de Jesus. Vamos orar. Pai eterno, ao teu nome nós damos honra, ao teu nome nós damos glória. Deus, nós te louvamos, meu Pai amado, por essa porção da palavra que o Senhor nos deu. Senhor, não nos deixa, Pai, perder a esperança. Não nos deixa, Pai amado, desanimar na caminhada em meio às provações. Nos ajuda a crer, Pai amado, Senhor, que a nossa herança está muito bem guardada, como o Senhor falou. Nos ajuda a viver, Pai, o nosso milagre de cada dia. Nos ajuda, Pai, a perseverar, meu Pai, como os santos perseveraram. Fica conosco, Jesus Cristo, Pai. Fica conosco, meu Deus amado, a cada dia. No nome de Jesus.